Olá, pessoas bonitas, tudo beleza com vocês? Bom, sabemos que o Brasil não é para amadores. Pegue seu chá de camomila, procure um sofá confortável e venha assistir o vídeo que eu trouxe para você hoje. Meus amigos, se inicia mais uma semana muito importante para o nosso Brasil, não é? Então, antes de iniciar essa semana, eu acredito que seja a semana mais importante de todas, pois vamos ter votações, vamos ter muitas discussões sobre a nossa liberdade que está sendo ameaçada e, enfim, nós estamos aí querendo saber o que vai acontecer. E no domingo tivemos manifestações contra o STF, né, a respeito da situação deles estarem tentando tirar nossa liberdade de expressão, mas antes disso tivemos outros acontecimentos bem tocantes, né? No sábado à noite tivemos uma manifestação dos 300, que como eu não sei se vocês sabem, mas há mais de um mês tem um acampamento chamado Os 300, comandado pela Sarah Winter, na frente do Palácio do Planalto, em Brasília, onde eles estão reivindicando nossos direitos. Quem é a Sarah Winter? Sarah Winter era uma ativista, antigamente ela era de esquerda, porém ela tem ajudado, de um tempo para cá ela se voltou para a direita e vamos ser sinceros, ela está sendo bem mais útil do que muita gente que se diz de direita. Enfim, eu não conheço muito bem o trabalho dela, mas eu acredito dizer que ela está ajudando bastante. E a direita, ela precisa de pessoas que tenham pulso firme. E a Sarah Winter, como uma ex-esquerdista, ela sabe como usar certas armas para dar uma pressãozinha na esquerda, certo? Que é o que está precisando. Então ela foi uma das pessoas que foi acusada, né, pelo STF, que teve sua casa invadida. A Polícia Federal levou o material dela de trabalho, levou um dinheiro que ela tinha em casa, que justamente era o dinheiro da vaquinha dos 300. Era o dinheiro da vaquinha dos 300. Segundo ela tem todas as notas fiscais. Então vamos aguardar o desenrolar dessa história. No sábado de madrugada, o grupo lá dos 300 fizeram uma reivindicação na frente do prédio do STF. E algumas pessoas criticaram porque o Celso de Mello ficou muito nervoso, porque ele sentiu muito medo, ele ficou acuado, ele achou que aquilo ali foi uma afronta, que eles estavam afrontando ele. E eu acho engraçado que esses ministros, coisas piores acontecem no Brasil e eles não se preocupam. Parece assim que eles só se assustam quando é alguém de direita que está reivindicando os seus direitos. Então, vamos aqui ver o que foi de tão grave que ela fez na porta do STF e depois a gente comenta sobre qual o sentido disso, qual o sentido dessa reivindicação. O STF não vai nos calar! Viemos cobrar! O STF não vai nos calar! Viemos cobrar! O STF não vai nos calar! Então, minha gente, essa foi a reivindicação que ela fez, né? E aí muitas
pessoas não entenderam o que foi isso que ela fez, né? E aí nós vamos partir para a área de religião, a área cristã. Eu acredito que ela tenha feito menção a uma passagem bíblica do Antigo Testamento, que conta a história de um grupo de judeus liderados por um homem chamado Gideão, que foram convocados para uma guerra. Porém, eles estavam em menor número, em 300, e para não ficar desproporcional à guerra, Deus ordenou que eles usassem tochas e espadas para parecer que eles estavam em um número maior e amedrontar os seus oponentes e assim ter uma guerra mais justa. Não acredito que ela tenha feito isso à toa. Ela devia muito bem saber o que realmente isso significa. Então eu vou ler só 3 versículos da Bíblia que falam justamente dessa parte, que eu entendi e acredito que também muita gente tenha entendido, que foi esse o sentido dela ter feito esse protesto, de que o STF seria o mal maior, que está tentando acabar com a nossa liberdade de expressão, né? Então na passagem de Juízes, no versículo 15, diz assim: quando Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, adorou a Deus e voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, pois o Senhor entregou nas vossas mãos o arraial de Midá. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs em suas mãos de cada um deles trombetas e câmaras e cantaros vazios, contendo tochas acesas. Enfim, depois disso, tivemos no domingo, ontem, né, as manifestações que lotou Brasília. Eu acredito que tenha sido a maior de todas. Já temos manifestações bem consecutivas há uns 3 finais de semana e o de ontem foi decisivo. Mas nós tivemos manifestações em outras cidades, foi em Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Eu não sei se teve em outros lugares. Eu acredito que aqui no Nordeste não teve, porque o pessoal aqui também é meio devagar. E se teve, não teve divulgação. Só que aí, meus amiguinhos, para não deixar passar, tivemos alguns problemas nessa manifestação. Nós estamos vendo que a esquerda ela não tem mais o que fazer, ela não tem mais para onde correr, ela fica naquele desespero tentando acabar com a gente de todo jeito, né? E eles já usaram de todas as armas possíveis e não estão vendo mais jeito de como parar. E aí, ontem nós tivemos telolistas. A mídia vai dizer para vocês que eles são torcida organizada, que eles são de escola de samba, que eles são pessoas altamente democráticas. Não se engane, meu amigo. Não é porque você está com uma camisa de time e comete um crime que você não é um criminoso, tá? Só para deixar claro. E aí nós vimos que a mídia ela tá do lado errado da força há muito tempo, onde atos democráticos permitidos por lei, feitos por pessoas de direita para reclamar e reivindicar seus direitos sobre a liberdade de expressão e proteger e ajudar o presidente eleito democraticamente, aos olhos da mídia são vistos como atos antidemocráticos. Mas não só aos olhos da mídia, aos olhos do STF, dos presidentes da Câmara e do Senado, dos artistas, enfim, só pessoas que não têm nenhum interesse a mais em cima disso. Não, se você que se engana se eles têm algum interesse, eles estão pensando na democracia. E onde pessoas que chegam de preto, tocando fogo em bandeiras, isso é democracia. Isso é democracia. E nós tivemos aí os tal dos antífases, né? Que você não sabe, é um grupo criado na Ucrânia, criado há muito tempo aí, ele é ativo na Ucrânia, para reivindicar os direitos, brigar com políticos e tal. E eles se denominam como antifascistas. Segundo o nosso artigo 5º da Constituição, diz que proíbe que um ato convocado com o objetivo de frustrar uma manifestação anteriormente convocada para o mesmo local
quem viola essa regra não é manifestante, muito menos pró-democracia. É chamado terrorista urbano. Então, o que esperar de uma mídia que defende e em que atos democráticos feitos por torcidas organizadas e pessoas de escola de samba são atos democráticos? Então, eu vou ler só para completar o assunto, eu vou ler uma notícia rapidinho dos Estudos Nacionais. Guerra Civil, extrema esquerda recorre a torcidas organizadas contra bolsonaristas. Ai, olha aqui, a democracia é tão linda. Olha só que coisa linda. Eles queimando a bandeira do Brasil, né? Que coisa mais fofa, que democracia linda, não é mesmo? Bom, aí aqui diz: com agressões a manifestantes de verde e amarelo e a queima de bandeiras do Brasil, torcidas organizadas entram em cena chamadas pela extrema esquerda para conter protestos crescentes de apoio a Bolsonaro e contra o STF neste domingo. Houve confronto com a polícia. Aí, se Deus o livre, a polícia mata um bandido desse, vai ser que nem nos Estados Unidos, que estão fazendo a maior confusão lá porque um policial matou um negro. Não estou desmerecendo a vida de ninguém. O que eu quero que se compreendam é a questão das narrativas. O que está acontecendo nos Estados Unidos não demora muito a acontecer aqui no Brasil. Querendo ou não, eles estão caminhando quase no mesmo sentido. Continuando aqui. Dizendo-se ato pró-democracia, o grupo organizado pela Gaviões da Fiel e Torcida do Corinthians uniu diversas torcidas organizadas em grupos antifas nessa denominação envolvida na onda de violência e vandalismo nos Estados Unidos e classificado como um grupo terrorista. Jornais brasileiros noticiaram como se fossem grupos de defesa da democracia contra Bolsonaro. Pessoal que vai com pau e pedra atacar os manifestantes e atacar os policiais. Eles estão sendo altamente democráticos. O deputado Alexandre Fruta, que é liderança da Gaviões da Fiel, havia postado em suas redes sociais chamando os grupos de extrema esquerda e marcando Gaviões da Fiel para irem para a guerra contra os bolsonaristas, seguindo unificar para encarar. Então vamos ver aí, né, se o STF não vai querer chamar o Frota para querer pegar o celular dele, ou sei lá, para saber assim, isso daí parece assim um pouco ser um ato assim meio que fora da democracia, né? Querendo ou não, ele está incitando, deixa eu ver, só que ele está incitando a violência. Ele está querendo atrapalhar manifestações democráticas e várias outras coisas. Durante a tarde deste domingo, o assunto mais comentado no Twitter foi Antifa terrorista, além da declaração do ministro Celso de Mello. E foi outra coisa absurda, que foi justamente aquilo que eu falei no começo a respeito da manifestação da Sarah Winter lá na frente. O Celso de Mello foi uma declaração que ele estava muito assustado com o que estava acontecendo. E aí, ele diz aqui: Celso de Mello compara Bolsonaro a Hitler em meio a protestos populares contra o STF, que foi justamente o de domingo. Aí, viu como todos os assuntos estão ligados um ao outro? O decano do STF, Celso de Mello, relator do inquérito que investiga acusações levantadas por Sérgio Moro sobre que Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. A fala foi dita em mensagem reservada e enviada a integrantes de WhatsApp. Ele ainda diz que bolsonaristas odeiam a democracia. Meu Deus, se a gente odiasse democracia, não sei o que a gente já teria feito com esse pessoal. A fala foi dita na véspera dos protestos populares em Brasília ocorridos neste domingo, contra a ditadura do STF, que enviou a Polícia Federal à casa de jornalistas ativistas conservadores na última semana. Então, gente, o que a gente tem a tirar sobre tudo isso? Esse Brasil é uma loucura, tá tudo de cabeça para baixo.
né? A gente não pode deixar de lutar pelos nossos direitos, porque se a gente lutando, esperneando, eles estão fazendo o que estão fazendo, imagina se a gente largar de mão, se a gente deixar eles fazer o que quiser. Então, eu acredito que, de acordo com o que aconteceu nessa semana passada, o presidente se manifestou, ele também botou 14 pontos que ele vem sendo atacado frequentemente, principalmente pelo STF. Ele colocou no seu Twitter, colocou nas suas redes sociais os 14 pontos que ele estaria sendo atacado. E agora a gente tem que esperar e ver o que vai acontecer essa semana. E eu acredito também que até a votação que ia ter sobre a lei que eles queriam censurar as redes sociais, que seria votada na terça-feira, acredito eu que ela também não vai acontecer, devido aos protestos de domingo. Tá todo mundo com os ânimos muito nervosos. Então, gente, o nosso Brasil tá desse jeito. Vamos aguardar o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa novela mexicana chamada Brasil. E esse foi mais um vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, deixa um comentário, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Tchau, tchau!